concurseiro, beleza? Vamos dar continuidade aqui ao nosso Código Disciplinar. Hoje nós vamos falar da deontologia militar estadual. Firme e forte? Vamos para a guerra. Olha só, a deontologia militar estadual está aqui no artigo 6º do Código Disciplinar. Primeiramente, o que a gente tem que ter em mente é que deontologia ela não é exclusiva das corporações militares estaduais, não. Existe deontologia em outras profissões, como por exemplo dos médicos. A deontologia são regras de conduta, de boa conduta, pautada no comportamento ético, digamos assim. Então a deontologia ela tem em outras profissões também, como por exemplo nos médicos. Vai pautar pela legalidade, como exige, melhor dizendo, as corporações militares estaduais, que nós já falamos em outras aulas. Certo? Então a deontologia militar estadual, ela é constituída pelos valores e deveres éticos. Valores éticos e deveres éticos. Só lembrando, pessoal, que os deveres éticos, eles emanam dos valores. Então nós temos os valores éticos, certo? E desses valores são emanados os deveres para o militar estadual seguir. É bem mais extenso a questão dos deveres. É uma situação que eu pediria a você que é mais na leitura mesmo. Você vai ver que são situações de bom comportamento, de correção de atitudes, certo? Então, é só lembrando que a deontologia ela é constituída pelos valores e deveres éticos, certo? Sendo que, sempre bom lembrar, os deveres éticos, eles emanam desses valores, que nós vamos falar daqui a pouco. Firme? Olha só, essa deontologia ela vai se manifestar na Polícia Militar e no Corpo Bombeiro Militar de forma diferente. Vamos ver como é que vai se manifestar a deontologia, né, na Polícia Militar do Ceará, na PMCE. Então a deontologia ela se manifesta na preservação da ordem pública, e aí a gente já tem que pontuar que esta é a função primordial da Polícia Militar, que é a manutenção da ordem pública. Veja que a Polícia Militar, com suas viaturas, com seus policiais fardados, trabalhando ostensivamente, é quem são os responsáveis por manter a ordem pública, por manter o funcionamento da sociedade ali nos eixos. Né? É sempre bom a gente fazer um exercício de recordação aí, sempre que por um motivo ou por outro, as polícias militares, não só no Ceará, mas em outros estados, quando elas param, é um caos instaurado em poucos dias. Então, a manutenção da ordem pública é exatamente isso, é manter a sociedade ali funcionando nos eixos, certo? Tudo dentro da normalidade. Manter a ordem pública é isso aí. A Polícia Militar ela tem como função primordial, principal função, a manutenção da ordem pública. Manutenção da ordem pública eu diria que seria a função mais típica da Polícia Militar. E também a garantia dos poderes constituídos. A Polícia Militar é quem vai garantir que os poderes constituídos aqui no Brasil funcionem dentro da normalidade. Os poderes constituídos, só para relembrar, acho que todo mundo sabe disso, os poderes constituídos no Brasil é o executivo, o legislativo e o judiciário. Certo? São os três poderes constituídos. E a Polícia Militar é quem é responsável por garantir a normalidade no funcionamento desses poderes constituídos. Sempre que a Polícia Militar é requisitada, por exemplo, para audiências no fórum, para fazer a segurança no fórum. Em Fortaleza mesmo tem batalhão dentro do Tribunal de Justiça. Tem batalhão também dentro da Assembleia Legislativa, garantindo o funcionamento do Poder Legislativo, dentro do Fórum, garantindo o funcionamento do Poder Judiciário. Então a Polícia Militar está sempre aí para garantir a ordem pública e o funcionamento
certo? Dentro da normalidade dos poderes constituídos. Executivo, Legislativo e Judiciário. Lembre-se que você sempre vai perceber a Polícia Militar atuando nessas situações, para garantia dos poderes constituídos. Garantindo o funcionamento dos poderes constituídos, ela está aí também garantindo a preservação da ordem pública, certo? Que a preservação da ordem pública, ela engloba todas essas situações, não só está ali fazendo ação de presença, trabalhando ostensivamente na rua, mas também garantindo que os poderes constituídos, que são importantíssimos para a nossa sociedade, eles sejam exercidos plenamente, com garantias de uma normalidade no seu funcionamento. Então, para a Polícia Militar, certo? A deontologia militar estadual, ela vai se apresentar através da preservação da ordem pública e a garantia dos poderes constituídos, certo? Preservação da ordem pública e garantia dos poderes constituídos. Referente aos bombeiros militares estaduais, ao Corpo de Bombeiros Militares Estaduais. Em relação ao Corpo de Bombeiros, já temos uma diferença, né? A proteção da pessoa. Proteção da pessoa. Veja que aqui nós já tiramos a questão da preservação da ordem pública. Essa não é a função, a principal função, melhor dizendo, nem é a função do Corpo de Bombeiro. Certo? Essa função de preservação da ordem pública e garantia dos poderes constituídos, ela é da Polícia Militar. Aqui nos bombeiros, proteção da pessoa. Então, pessoal, não há que se fazer confusão no papel de cada corporação aí no que se refere à deontologia militar, não. Não há que se fazer nenhuma confusão aí, porque é muito fácil de você diferenciá-las, né? Polícia Militar, quando você vê questão de ordem pública, você já sabe que é relacionada à Polícia Militar. Proteção da pessoa. Não que a Polícia Militar, pessoal, não tenha esse papel de proteção da pessoa. Claro que tem. Inclusive, quando ela está trabalhando na preservação da ordem pública, ela já está exercendo essa função de proteção da pessoa também, certo? Mas veja bem, no Corpo de Bombeiros nós temos a proteção da pessoa em determinadas circunstâncias. Quais? Visando sua incolumidade em situações de risco. Visando sua incolumidade. A palavra incolumidade, pessoal, diz respeito a manter a integridade das pessoas, integridade física, integridade psicológica, digamos assim, certo? Ela sempre vai proteger, é papel dos bombeiros proteger a população, né, a pessoa, em situações de risco, certo? Para proteger a sua incolumidade, a sua integridade, perfeita integridade, certo? Garantir que aquela pessoa saia daquela situação de risco com sua integridade física mantida, certo? Isso é incolumidade. Então, proteção da pessoa visando sua incolumidade em situações de risco, infortúnio ou calamidade. São situações em que pese ele trazer separadamente, mas são situações muito parecidas, certo? Situações de risco, infortúnio ou de calamidade. Então perceba a diferença. Sempre lembrando, não é que a Polícia Militar não pode agir nessas circunstâncias. Claro que pode e vai agir. Até porque é quem primeiro chega nesse tipo de situação. Então, vamos diferenciar a deontologia dos bombeiros para a PMCE na seguinte situação: preservação da ordem pública, bombeiro, proteção da pessoa em relação à incolumidade, aliás, preservação da ordem pública, polícia militar, proteção da pessoa visando sua incolumidade, bombeiro militar. Certo? Não tem muito segredo não, dá para você diferenciar tranquilamente a questão da deontologia para a PM e para os bombeiros, ok? Nós falamos aqui em cima dos valores, né? Deontologia militar estadual, constituídos os valores e deveres éticos,
E aí nós expressamos aqui como ela vai se manifestar, como a deontologia militar estadual vai se manifestar. E ali nós vamos falar, pessoal, já passando para o artigo 7º do Código Disciplinar, nós vamos falar dos valores. Certo? No artigo 7º ele traz como valores fundamentais. Esses valores fundamentais, eles são determinantes da moral militar. São determinantes da moral militar. Esses valores o militar deve seguir para que ele tenha ele tenha uma moral alta, ele goze de prestígio perante a sociedade e profissionalmente também. Então, vejamos. O primeiro valor fundamental que o artigo 7º vai trazer aí nos seus incisos é o patriotismo. É o sujeito ser patriota, ter orgulho das instituições democráticas, ter orgulho do seu país, da sua bandeira, do seu estado. O patriotismo, ele deve fazer parte da personalidade de qualquer militar estadual, certo? Ele tem que ter amor à pátria, às suas bandeiras, aos poderes constituídos, ao Estado democrático, de modo geral, certo? Então, patriotismo é isso. O civismo é o cara que é civilizado, certo? Que ele vai agir dentro de modos civilizados, civismo, certo? É o sujeito que não é incível. O incível é aquele cara grosso, rude. Não é o caso. O militar tem que pautar a sua conduta dentro do civismo também. A hierarquia, pessoal, já falando patriotismo, falando civismo. A hierarquia, nós inclusive já falamos, está lá no artigo 3º do Código Disciplinar, né? A hierarquia militar estadual é a ordenação progressiva em graus hierárquicos diferentes, certo? A hierarquia o cabo é hierarquicamente superior ao soldado, certo? Sempre que a gente falar de hierarquia, você lembre na ordenação da autoridade, com escalonamento hierárquico, certo? Isso é hierarquia, nós já falamos em aulas passadas. E aí nós temos também, pessoal, a disciplina. A disciplina, nós também já conversamos, está lá no artigo 9. A disciplina é o exato cumprimento dos deveres, das leis e das ordens emanadas dos seus superiores, dos poderes constituídos. O militar, ele tem que ser disciplinado. Lembra que a gente falou lá nas primeiras aulas, a gente falou principalmente disso aqui, ó. A hierarquia e a disciplina são os pilares da corporação militar. São os pilares. Qualquer militar, a partir do momento que você faz o seu juramento, vamos falar isso depois, que você faz o seu juramento, que você veste a farda, você tem que saber que você tem que prezar a sua vida inteira como profissional, você tem que prezar pela hierarquia e pela disciplina, certo? A hierarquia e a disciplina são os pilares das corporações militares estaduais. Importantíssimos esses dois valores. Claro, precisam incorporar as regras de conduta do militar estadual, ok? Então, patriotismo, civismo, hierarquia e disciplina, profissionalismo. Claro, você tem que agir sempre com profissionalismo, mesmo diante das mais severas adversidades. Você tem que manter o seu profissionalismo, você tem que colocar a sua profissão acima dos anseios pessoais, dos sentimentos pessoais. Você não pode se deixar levar pelo calor de determinadas ocorrências, de situações que vão se apresentar no seu dia a dia. Você sempre terá que agir com profissionalismo, manter o profissionalismo sempre em primeiro lugar. Você é um profissional, a sociedade, ela espera de você. Você não pode errar. Claro, os erros irão acontecer, mas a sociedade, ela investiu você de prestígio,
de autoridade. Ela enxerga em você alguém que vai agir com profissionalismo, que vai saber resolver as situações que vão se apresentar. Então o militar sempre tem que colocar o profissionalismo em primeiro lugar. O militar ele tem que ser leal, ele precisa colocar a lealdade dentro das suas regras de conduta, certo? Ele tem que ser leal. O militar que tem lealdade é aquele que é fiel às ordens, aos seus companheiros. A lealdade ela faz parte sim da personalidade do militar estadual. O sujeito tem que ser leal. A constância, pessoal. A constância é o camarada que está sempre ali, pronto para atender às requisições. Ele mantém uma constância, ele sempre atende de forma fiel às ordens emanadas dos poderes constituídos e também de seus superiores. Então, ser constante é isso aí. A verdade real, pessoal. A verdade real é o seguinte: a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, as corporações militares estaduais não aceitam meias verdades. Você não pode trazer meias verdades, você tem sempre que expor a verdade real dos fatos, independente da situação que você esteja. Você não pode esconder nenhum detalhe, tem sempre que expor a verdade de forma integral, colocar sempre a situação em pratos limpos. Eu não quero meias verdades. Meias verdades é quando você conta uma situação que acaba não falando realmente tudo o que aconteceu. Não pode ser assim. A verdade real ela faz parte da personalidade de qualquer policial militar, bombeiro militar. A honra, certo? Claro, o militar precisa ser honrado. O militar que não tem honra, o militar desonrado, ele vai gozar de muito pouco prestígio perante a sociedade. Certo? Então ele tem que manter a honra, não só no trabalho, mas na vida em sociedade, para poder aquele militar gozar de prestígio perante a sociedade. A dignidade humana, certo? O militar estadual, ele precisa colocar a dignidade humana dentro da sua profissão, do seu modo de proceder. Muitas vezes o militar acaba até às vezes respondendo a processo na justiça porque ele esquece dos valores. Ele tem que deixar que o profissionalismo ele paute a sua vida, certo? Ele não pode se deixar levar pelas emoções de ocorrências, por exemplo. E aí, às vezes, no tratado ali com o preso, com a pessoa do preso, acaba batendo, cometendo alguma ilegalidade, esquecendo do valor da dignidade humana. E isso vai levar, inclusive, a responder a um processo. O militar precisa colocar a dignidade humana dentro da sua profissão, certo? Precisa ter a dignidade humana como um valor fundamental da sua profissão. A honestidade, pessoal. A honestidade, claro que o militar estadual ele precisa ser honesto. O militar estadual que não é honesto, que não goza de honestidade, que não goza de prestígio da sociedade, em virtude da sua desonestidade, é um militar que não vai ter moral, certo? De determinar que um cidadão tenha determinada conduta, certo? Se comporte de determinada forma. Por quê? Porque ele é desonesto, ele não tem moral para isso. E a coragem, obviamente, é um dos valores fundamentais. Tanto o policial militar como o bombeiro militar, eles precisam gozar de coragem. Se o militar não for corajoso, como é que ele vai encarar as ocorrências de grande complexidade que às vezes geram até risco à vida do militar? Então, a coragem precisa estar na vida do policial militar. Do bombeiro militar, claro que precisa, né? Muitas vezes o bombeiro precisa arriscar a sua própria vida, mergulhando no mar, num açude, escalando, entrando em lugares desmoronando através de incêndio, sei lá, são N situações aí para os bombeiros, certo, pessoal? Então esses são os valores fundamentais que compõem a vida do militar estadual, que são determinantes da moral militar estadual,
O militar precisa incorporá-los. Dito isso, pessoal, para você que está começando, está engatinhando ainda na legislação, tem um processo mnemônico, se eu não estou enganado, foi o Capitão Wagner quem criou esse processo mnemônico, que facilita para quem está começando, certo? Para você que já tem uma certa maturidade na legislação, não é para você estar precisando de processo mnemônico, não. Mas vamos lá, para quem está começando, existe esse processo aqui, ó, o HC3DP2VL. HC3DP2VL. Significa dizer que nós temos 3 palavras com H, 3 palavras com C, 2 palavras com D, 2 palavras com P e o VL, dentro desses valores aqui. Vamos lá? O HC3. Vamos procurar aqui 3 palavras com H. A primeira, hierarquia. Hierarquia. A segunda com H, a honra. A honra. A terceira com H, a honestidade. Então, o H3 nós já preenchemos. Vamos procurar 3 palavras aí dentro dos valores que começam com C. Vamos lá? Civismo. Constância. Coragem. Pronto, já preenchemos essa primeira parte aqui, ó, o HC3, certo? 3 palavras com H, 3 palavras com C. Vamos para o DP2. 2 palavras com D, 2 palavras com P. Vamos lá? Primeira palavra com D, disciplina. Segunda palavra com D, dignidade humana. Vamos procurar as palavras com P. 2 palavras com P. A primeira, patriotismo. 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 Segunda palavra com P, pessoal, profissionalismo. Pronto, já preenchemos o DP2. Disciplina, dignidade humana, patriotismo e profissionalismo. Só aí nós já temos 10 valores, faltam 2. O VL, né? Preenchemos aqui o DP2, vamos lá para o VL. VL é uma palavra com V e uma palavra com L. Primeira palavra aqui com V, verdade real. Verdade real. E as palavras com L é a lealdade. Fechado aqui os valores e o processo mnemônico, né? HC3, DP2, VL. Ok, pessoal? Bem tranquilo, né? O artigo 6º e o artigo 7º da deontologia e dos valores, né? Eu acho que vai ficar bem tranquilo para você entender tudo direitinho. Beleza? Até a próxima, forte abraço a todos, vem comigo!